da comissão, né? Então, acho que o intuito aqui é hoje mais de aprendizado, né? De a gente aprender junto, que é uma doença que está matando muita grávida, matando muita gente, e a gente precisa fazer alguma coisa para tentar melhorar a situação. Daí vai estar eu, o Alan, como coordenadores da sessão, e a Rosiane aí no apoio. Não sei se tem mais alguém presente, Rosiane, no grupo. Acho que por enquanto não, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não. Tá bom, enquanto não dá 11 ainda, meu nome é Alan, sou professor aqui da Escola Paulista de Medicina, e uma alegria estar aqui com vocês. A gente está aqui, e é muito importante falar que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para compartilhar experiências, está todo mundo aprendendo com essa doença grave, e vamos que vamos, a gente está junto nessa aí, para esclarecer todas as dúvidas que a gente puder falar, tá bom? Priscila, acho que está com vocês, se quiser compartilhar a tela, fica à vontade, se apresente. Vou pedir só para todo mundo fechar os microfones, tá? Por favor. Você está muda, tá, Patrícia? Estão me ouvindo? Agora sim. Vendo a tela ali certinho? Sim, se você conseguir colocar como apresentação, é melhor, viu, Patrícia? Ela está aqui como apresentação. Não. Tem que clicar nessa parte, na parte de baixo, do lado direito. Isso, aí mesmo. Deu certo? Não, ainda não. Clica de novo. Ainda não? Peraí. Acho que se descompartilhar a tela e compartilhar de novo, ele vai entrar. Vou tentar, só um pouquinho. Enquanto a Patrícia vai tentando, só lembrar vocês aí que está no chat, as videoaulas gravadas de uma parceria do Ministério e da OPAS, o manual que a gente produziu e a nota técnica do Ministério. Então, é interessante que todo mundo tenha acesso a esse material. Agora sim, Patrícia. Ótimo. Agora sim, né? Sim. Então, tá bem. Bom dia, então, a todos. Obrigada pela oportunidade e a gente poder partilhar, né, o caso que a gente está acompanhando aqui no Hospital Regional do Alto Vale. É um hospital do município de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. E eu sou médica residente aqui do serviço. Trouxe um caso, então, para a gente discutir hoje. A gente recebeu aqui este mês, no dia 6 deste mês, uma paciente de 19 anos de idade, feminina, solteira, com ensino superior incompleto, e ela vem encaminhada para nós do município de Joaçaba, aqui de Santa Catarina também. Devido ter vaga de UTI disponível ao bebê, porque era um caso que estava precisando disso, como a gente vai ver. Então, ela foi encaminhada pelo CISREG aqui. E ela, até então, estava em casa com o teste de Covid positivo desde o dia 29/3 deste ano, com tosse produtiva, com febre, e foi tendo uma dispneia progressiva até que procurou o hospital da sua cidade, em Joaçaba, e onde foi feito ali o ultrassom do feto com indicação de interrupção da gestação por causa fetal. Então, a paciente era a segunda gestação dela, tinha um aborto prévio,
e estava com 36 semanas e um dia pelo primeiro ultrassom de 13 semanas. Não tinha uma data de última menstruação conhecida. E veio então para cá com a gente, apresentando esse ultrassom com uma oligodramia severa e o IP da artéria cerebral média abaixo do P4 para a idade gestacional. O pessoal, os colegas lá da instituição de Joaçaba não conseguiram avaliar certinho ali o ducto venoso no estudo do ultrassom. E a paciente chegou para a gente, então, com dispneia. Ela tinha uma saturação que estava variando entre 93%, 90% ali, em ventilação com máscara de Venturi, a cerca de 10 litros por minuto, quando ela chegou para a gente. Ela estava lúcida, estava orientada, estava com a ausculta pulmonar assim, sem particularidades, o BCF estava bem, o bebê estava mexendo bem também, não tinha queixas de sangramento, de perda de líquido, nem dinâmica uterina presente. Nós realizamos uma tomo de tórax, a pedido aqui da equipe multidisciplinar, e tinha um comprometimento de aproximadamente 80% do pulmão dessa paciente, com a característica de vidro fosco, né? Em laboratório, ela tinha um PCR baixinho ali de 43, tinha um dedímero de 3.000, bastante alto, mas sem leucocitose, sem desvio à esquerda. E a gente programou, então, juntamente com a equipe anestésica e também a equipe pediátrica e a equipe intensivista, a interrupção dessa gestação. Nesse período em que a gente foi preparando a interrupção da gestação, a paciente teve uma piora, a gente não estava conseguindo manter a saturação dela acima de 95% com a máscara de Venturi, e foi optado por intubar a paciente no momento da cesariana. A paciente foi intubada, a cesárea foi realizada sem intercorrências. O RN nasceu bem, ele nasceu assim levemente deprimido, logo recuperou, ficou em isolamento na UTI neonatal, não precisou ser intubado em nenhum momento. E a mãe foi encaminhada à UTI adulto. Ela não demorou muito para acordar, ela se mantém até hoje assim, acordada e entubada. Ela ainda está entubada, o pessoal não conseguiu extubar a paciente, mas ela, da parte principalmente ali ginecológica e obstétrica, ela não tem queixas, ela está bem, não está amamentando ainda. A gente teve uma discussão sobre essa questão da amamentação, né, com toda a equipe, tanto de UTI neonatal quanto de UTI geral, intensivistas, para avaliar o melhor momento. Optamos por manter as mamas da paciente enfaixadas, com leve compressão, mais assim, para uma sustentação das mamas. Não foi realizada a cabergolina, e também não está sendo estimulado as mamas da paciente. Ela ainda está internada com a gente, e esse é o caso dela. Perfeito. Deixa eu só perguntar uma coisinha, Patrícia, só para a gente se situar. O hospital de vocês é um hospital universitário? Sim. E é um hospital geral? Isso. Tá. Aí só queria colocar ali que eu acho que eu não falei. A paciente em casa, ela estava com sintomáticos. Quando ela veio para a gente, encaminhada de Joaçaba,
ela iniciou a dexametasona 6 miligramas via oral por dia. Não foi iniciado nenhum antibiótico, ela não tinha, assim, nem padrão de imagem, nem laboratorial, sugerindo uma infecção bacteriana, então ela ficou sem antibiótico, e a gente também não realizou corticoide intramuscular pela idade gestacional, que era de 36 mais 1. Certo. Só a cidade que ela foi encaminhada é uma cidade pequena, como que é? A cidade lá não tem a UTI, é um hospital menor, assim. Acho que é melhor descompartilhar a tela, porque a gente consegue ver todo mundo aqui no Google Meet. Acho que é melhor. Mas é uma cidade que é uma maternidade de baixo risco, seria isso? Só para a gente poder discutir essa coisa da parte só baixo risco. É lá só baixo risco. E é só maternidade, ou é um hospital geral também? Lá é o hospital geral. É. Mas não tem UTI, que eu saiba. E é o paciente que chegou lá no quarto dia de Covid, é isso? Isso, exato. E lá eles fizeram o corticoide e fizeram a inox, ou foi vocês que fizeram? Só nós. Logo que ela chegou lá, ela foi encaminhada para a gente. Tá. Não, é só para a gente conversar desse aspecto, porque o que a gente tem visto, né, nos dados do Ministério, o Alan até vai apresentar algumas coisas aí, que a gente tem visto que as pacientes que vão evoluir para óbito, elas demoram, né, às vezes, nesse encaminhamento para um hospital onde tenha condições, pelo menos uma condição de hospital geral, e não uma maternidade, que seja um hospital geral, que tenha condições mínimas de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para que possa fazer esse atendimento. Então, tem muitos casos que a gente está vendo de demora nesse encaminhamento, ou que não tem vaga mesmo, né? A maioria dos estados aí, as vagas da UTI estão muito, muito limitadas, né? Então, são pacientes que acabam não tendo as condições adequadas, digamos assim, de tratamento de UTI, né, e de intubação, todo esse aspecto. Então, acho que vou ressaltar nesse aspecto, né, porque nós estamos agora, atualmente, com 68 pessoas na sala, e deve ter gente do país inteiro, ou mesmo no estado ali de Santa Catarina, de cidades menores. Então, para a gente não demorar nesses encaminhamentos em casos que estão evoluindo com dispneia, né? Casos que, pelo menos, a forma seria uma forma moderada de doença para grave, né? Legal. Acho que é bacana mostrar o slide justamente dessa questão da gravidade, né, Vera? Então, eu vou só compartilhar aqui. Eu acho que isso é bem importante mesmo, né? Para a gente ter essa noção. Ó. Quando a gente olha o nosso manual, né? Ele é claro que ele divide em 3 níveis de gravidade: o leve, o moderado e o grave, sendo que o leve são sintomas gripais gerais, né? Mas um ponto muito importante é a ausência de dispneia. Então, não pode ter dispneia. Essa paciente, pelo que eu vi, ela tinha dispneia, então já seria classificado como um caso moderado. Chama atenção que ela tinha uma frequência expiratória baixa, né? Tinha 18, então, teoricamente, seria um caso bom, mas a saturação, e a saturação parecia que no início até era boa, né? Mas em função da ausência de dispneia, ela já é classificada como um caso moderado. Então, a gente precisa ficar atento que casos moderados, de fato, eles devem ter um cuidado especial e eles devem ser encaminhados, né? E aí, é muito interessante... Uma coisa, a saturação dela variava de 90 a 96. Eu não tinha visto isso. Então, também era bem ruim, né? E acho que vale a gente ressaltar esse aspecto, porque
se a gente for falar com os clínicos, eles vão falar que a saturação, para ser considerada moderada, ou caso grave, principalmente, seria 93. Só que para a gestante, a gente precisa considerar a saturação maior ou igual a 95, tá? Porque o feto precisa desse oxigênio maior, quantidade de oxigênio. Então, a gente, como obstetra, tem que lembrar disso para os clínicos e lembrar que para considerar caso grave, a saturação tem que ser menor ou igual a 94, ele é considerado caso grave. Tá? Isso. E aqui, ó, olha aqui, né? Aqui os critérios para considerar os casos graves, a frequência maior que 30, ou saturação menor que 95, então aí já pulou, né? Para um caso grave. Então, de fato, essa paciente tinha que estar num centro de referência, sem dúvida nenhuma, o quanto antes, né? E olha que interessante aqui, se você for pegar, a gente pode fazer esse score de alerta, que a gente tem lá no nosso manual também, na página 12, para todo mundo ver, né? E se a gente for ver, ela tinha uma frequência respiratória boa, mas a saturação já vai para um alerta vermelho para ela, né? E eu acho que além disso, eu acho que seria isso, né? De alerta vermelho já de início, tá bom? Que a gente vê. Mas esse é um score que chama bastante atenção e que eu acho que pode ser muito útil. Então, acho que isso é bastante importante. E a gente tem aqui justamente o que a gente precisa fazer com cada paciente frente a um quadro. O quadro leve, a gente não vai fazer nada, tá? Com essa paciente, a não ser das sintomáticos, e ela vai bem, essas pacientes vão bem, né? Mas se ela tem já frequência respiratória de 25 ou mais, tudo, saturação reduzindo, a gente vai internar. E aí que eu chego num ponto, né, bastante interessante, que a nossa recomendação é entrar com antibiótico, né, ainda mais ela tinha um comprometimento ali de 80%, e também heparina. Essa é outra coisa que eu ia questionar, se não foi entrado com heparina, e eu acho que aí seria bastante interessante se a gente tivesse entrado com antibiótico, né, até porque a gente tinha um alto, né, de 3.000, então acho que talvez essa questão de entrar com Clexane seria bastante interessante, ou com a heparina, né? O que você acha aí, doutora Vera? Eu acho que eles entraram com a heparina, né? Sim, foi. Depois da cesárea, sim, mas a cesárea foi no mesmo dia também, né? Então. Ela chegou pra gente. Assim, o que eu concordo com o que o Alan está falando, né? Às vezes, o Alan, você está compartilhando. Sim. A gente pensar no raciocínio seguinte: quando ela chegou para vocês, ela já chegou num quadro de moderado para grave, né? Assim, pelo menos moderado ela tinha, porque ela tinha uma dispneia, embora a frequência respiratória dela era baixa, mas pelo que vocês colocaram, que ela tinha um quadro de dispneia, né? E ela desaturava, né? Essa variação. Então, às vezes, quando a gente tem que chamar a atenção de vocês para prestar atenção na saturação. Então, assim, saturação de 90 a 96 é um intervalo grande, né? Então, a gente precisa realmente saber de que forma que ela está saturando, né? Porque uma coisa é você falar para mim assim, não, essa mulher está saturando acima de 95. Então, se ela está saturando acima de 95, eu considero que ela está bem, do ponto de vista, ainda mais com uma frequência respiratória de 18, né? Agora, se a maioria das vezes ela está saturando abaixo de 95, ela não está bem. Ela precisa ser vista o oxigênio, precisa estar com catéter de oxigênio e ver a progressão, né, dessa evolução. Então, uma coisa que a gente tem chamado muita atenção nessas discussões, gestante, ela evolui rapidamente da piora do leve para o moderado e para o grave. Então, é isso que a gente tem chamado muito essa atenção. Eu vou usar um termo meio chulo, né? Mas que a gente fala muito assim, não galinhar com o caso. O caso chegou no hospital,
né, que, por exemplo, numa maternidade de baixo risco, que você não tem condições de fazer um atendimento adequado, transfere essa paciente o mais rápido possível. Se ela está num grau de moderado, ela tem uma indicação de estar num serviço de qualidade, num serviço de qualidade que eu digo assim, que possa fazer uma assistência ou de UTI, ou pelo menos de uma enfermaria, onde você tem um hospital geral, que tem outras pessoas, além do obstetra, para atuar, tá? Por quê? Porque ela pode evoluir rapidamente para piora, né? Rapidamente, quando eu digo assim, é um prazo de 5, 6 horas. Então, não dá para a gente ficar retardando esse encaminhamento, né? Eu sei que os hospitais, a maioria estão saturados, não tem vaga na UTI. Isso não é diferente de São Paulo. Eu administro uma maternidade no interior, que é uma maternidade de alto risco. E o hospital nosso de referência para esses casos é um hospital geral. E eu passei o final de semana inteiro discutindo o caso com a maternidade, com o Hospital Geral, para encaminhar 2 pacientes que estão em estado grave, né? Então, assim, é uma realidade nacional a falta de vaga. Mas a gente tem que estar atento a isso, porque quanto mais demorar para arrumar esse encaminhamento, a paciente vai piorando, e num prazo muito rápido, que às vezes o clínico não tem essa noção, né? Às vezes ele não tem a noção de que elas evoluem, quando a gente fala evolui rápido, é evolução rápida mesmo, tá? Então, acho que, assim, talvez, o que eu faria de diferente era nesse sentido, de parinizar assim que ela chegasse, entrasse com o corticoide assim que ela chegasse, e entrasse com o antibiótico nessa situação, mesmo, porque, assim, é muito confuso a gente saber se tem uma infecção bacteriana associada ou não, no quadro de uma insuficiência respiratória grave aí, né? E uma outra coisa que a gente tem que pensar, né, assim, nós que estamos aí na área de saúde, é de uma conversa com os municípios, de uma conversa com a rede, né, porque, por exemplo, esse caso, ela chegou lá na cidade, daí foi transferida para vocês no mesmo dia, pelo que eu entendi. Mas poderia ter sido começado a fazer o corticoide nela, lá na cidade de origem. Você ganha um tempo disso, né? O corticoide que eu digo, corticoide para síndrome respiratória, não o corticoide não tem a ver com o bebê, né? Então, assim, às vezes, a gente pode ter essa conversa com a rede, deve ter essa conversa com a parte da rede, né? Fazer uma transição de cuidados, que às vezes ela poderia ser beneficiada mais, já fazendo corticoide lá na cidade dela, para até a hora que ela chegasse para vocês, ela poderia chegar numa condição um pouco melhor, né? E legal. Eu concordo com o que o Alan falou, eu acho que eu também teria feito antibiótico. Então, acho que também me chamou um pouquinho a atenção a questão da vitalidade fetal, né, Vera? A professora Rosiane também. Então, foi dito que tinha um oligoâmino, mas ele realmente não foi visto se ele era abaixo de 5, nem o maior bolsão, né? Eu não achei isso no caso. E também me chamou muito a atenção a questão de terem dito que a cerebral média estava alterada, e a umbilical não tem nenhuma referência. Acho que seria muito interessante se a gente soubesse esses dados, mas a verdade é a seguinte, que o que a gente tem que colocar na cabeça? Que o COVID, ele não costuma alterar o Doppler, tá? É um oligoâmino que acontece por hipoperfusão, por mau estado geral da mãe mesmo, e principalmente na paciente que está em estado crítico, às vezes acontece um oligoâmino até por balanço negativo dentro da unidade de terapia intensiva. Então, a gente precisa tomar cuidado que o oligoâmino às vezes é transitório, né? E o Doppler da cerebral média, de fato, no terceiro trimestre, no final da gravidez, não tem muito valor, né? Se a gente for ver, com a umbilical normal e com uma cardiotocografia normal, principalmente no coronavírus, né? A gente precisa considerar, de fato, se o Wheeler abaixo de 5, é uma situação mais grave,
E a segunda coisa, a cardiotocografia, que deve ser avaliada se tem desacelerações e tudo mais. E o ducto venoso teria menos valor ainda nesse caso, né? Ainda mais sendo o terceiro trimestre. Então, acho que é interessante que a gente tenha isso em mente, tá? E lá no nosso manual tem realmente isso, e tem isso aqui, né? Que é o quê? São os parâmetros para resolução, para indicação do parto por indicação fetal, que não foi o caso, foi indicação materna, né? Então, se tivesse bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias, desacelerações variáveis de repetição, associadas à diminuição da variabilidade, e o volume de líquido amniótico menor que 5 ou uma bolsão menor que 2/2, perfil menor que 6, e aí o Doppler para diástole 0 da umbilical, tá? Ou diástole reversa, ou IP do ducto venoso maior que 1, tá? Mas a gente teria que, de fato, saber como é que estava a umbilical cerebral, de fato, não teria tanto valor nesse caso. Aqui só um exemplo para vocês, uma paciente com oligoâmnio, com desacelerações persistentes, né? A cardiotoco nem foi muito além, como vocês podem imaginar disso. E aqui um exemplo de um oligoâmnio, ó. Paciente de termo, teve um oligoâmnio com quadro leve, o que aconteceu foi um oligoâmnio, na semana seguinte, esse oligoâmnio já voltou completamente ao normal, tá? Então, vamos tomar cuidado para que esse oligoâmnio bem acima de 50, tá vendo? Não chegou nem a ser um oligoâmnio, né? Uma redução de líquido. Mas para vocês verem como acontece mesmo a redução com o COVID, tá bom? Deixa eu só interromper aqui. E acho assim, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, é que, assim, às vezes a gente fica no desespero para resolver a gestação, né, no momento que a paciente está ficando grave, né, ou pelo menos que está ficando moderado, que está moderado. O que a gente tem prestado bastante atenção e visto isso, que é uma coisa que a gente tem que estar meio dentro da cabeça da gente obstetra, é que resolver a gestação no momento que ela está no pico da doença, né, ou seja, essa paciente estava manifestando a doença e a gravidade, mas ela ainda não tinha sido entubada, mas estava prestes a ser entubada, talvez não seja o melhor momento, tá? Porque a hora que você faz, como o COVID é uma doença inflamatória, né? E a cirurgia em si, a cesárea, ela faz uma liberação de citocinas pró-inflamatórias, ela tem a alteração da exigência do metabolismo da paciente, e o que a gente tem visto que essas pacientes, quando elas são operadas, elas pioram muito no puerpério, né? Ela evolui de uma forma mais grave do que antes, do que ela estava. Então, ela pode evoluir para diálise, ela pode evoluir para intubação mesmo, como é o caso dessa paciente. Estou dizendo que ela não seria intubada se não tivesse resolvido a gestação. Provavelmente, talvez ela fosse intubada, né, porque ela estava piorando. Mas a gente tomar muito cuidado de não resolver gestação porque a paciente está com COVID, né? Então, a gente tem visto muitas vezes os casos de forma leve de COVID, é termo ou próximo do termo, vamos tirar esse bebê e resolver, porque vai melhorar, né? Você vai diminuir, vai aumentar a complacência pulmonar, né? Porque vai tirar o bebê, tudo. Isso não é a melhor forma, tá? A melhor forma é que a paciente passe pelo processo do COVID, cure do COVID, para depois a gente resolver a gestação, né? Tem até um trabalho que saiu ano passado em relação não a gestantes, mas em relação às cirurgias, né? E eles demonstram que se você tiver que fazer uma cirurgia eletiva, espere sair da doença pelo menos um mês depois da cura da doença para se pensar em fazer a cirurgia, porque os resultados de paciente que é operado antes desse tempo, eles tiveram pior prognósticos, né? Eles acabaram tendo complicações da cirurgia. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente se atentar, né? Assim,
muita calma nessa hora, antes de querer resolver essa gestação, porque talvez não seja o melhor momento, né? Eu concordo 100% com a professora Vera, e só uma coisa que acho que é legal, que eu, a Vera, a gente está aqui a gente está junto com vocês, tá? Né? A gente no começo não sabia de nada disso, né, professora Vera? A gente foi aprendendo junto, e então não é nenhuma crítica à conduta, a gente não estava lá na hora, é muito fácil ser o médico do dia seguinte, né? Muito, muito fácil não estar com a paciente lá, né? Então, a conduta, com certeza, acho que a gente, se estivesse do lado, teria sido a mesma conduta, talvez, e principalmente se a gente estivesse no começo. Então, são observações para a gente fazer ajustes juntos. A gente vem aqui, a gente aprende junto, a gente, com as experiências, casos novos, casos diferentes, né? Tudo muito legal mesmo para a gente aprender. É muito bacana estar aqui com vocês, dividindo experiência. Oportunidade incrível, né? Nada que a pandemia, assim, teve... É uma tragédia o que está acontecendo, mas esse é um ponto positivo. A gente está conseguindo conversar com todos os estados, né? Está sendo muito legal isso. Então, assim, fiquem à vontade para perguntar. Todas as dúvidas vocês podem perguntar, tá? Eu acho que é bacana, mas eu queria, enquanto ninguém pergunta nada, pelo que eu vi aqui, ninguém levantou a mão, eu vou aproveitar para mostrar aqueles números, né, professora Vera? Acho que é interessante. Porque uma pergunta que todo mundo faz para mim é, poxa, mas como é que estão os números do Covid, né? Então, eu acho interessante mostrar, eu acho que como estão os números do Covid, sim, em gestação, né? Então, de maneira bem rápida aqui, ó, vou mostrar para vocês, isso é um dado que eu fui garimpar, tá bom? Ali nos boletins epidemiológicos, lembrando que a gente faz parte de um grupo de 17 professores universitários e que a gente está ajudando aí, fazendo esses manuais, mas a gente não tem nenhuma informação privilegiada, absolutamente nada, tá? Então, a gente também vai nos manuais procurar, tá bom? Nos boletins epidemiológicos. E tá aí, ó. Olha que interessante. Em síndrome respiratória aguda grave em 2020, a gente teve, por Covid-19, quase 5 mil casos, com 252 óbitos. Isso daria uma taxa de letalidade de 5,1%. Em 2021, 2.020 casos de Covid, 197 óbitos, e essa letalidade vem disparando, foi para 8,9%. E a gente tem esses casos não especificados, que, sinceramente, eu acho que são realmente por Covid. Lembrando que são óbitos só em grávidas e a gente não tem dados de puérperas. Isso é muito importante. A gente sabe que as puérperas, elas, de fato, morrem mais do que as grávidas, né? Então, é um dado que eu não sei como é que foi colocado lá no boletim, se foram consideradas as puérperas ou não. Eu acredito que não, tá? E aqui a gente vê também, ó, a escalada de casos aqui em janeiro, fevereiro e março. Eu vou chamar só atenção que esse boletim, ele fecha os dados no dia 12 de março. Então, a avalanche ainda está por vir nesses dados. Acho que esse gráfico vai lá para cima, tá bom? Eu acho que teve gente que levantou a mão aí, né? Acho que tem pergunta no chat. Só antes de fazer a pergunta, só reforçar para vocês, eu não concordo com o que ela falou. Ser médico do dia seguinte é a coisa mais fácil, né? Então, apontar o dedo e criticar é muito fácil. Eu não estou nem fazendo a crítica nesse sentido, porque eu acho que se eu tivesse na situação desse caso, eu teria resolvido da mesma forma, né? Ainda mais uma paciente com 36 semanas e ela piorando a situação dela. Eu só quis chamar atenção, principalmente nos casos de Covid leve, tá? Que as pessoas têm uma tendência a resolver a gestação, querer resolver a gestação, porque, assim, o pensamento que a gente faz é assim, e se complicar, né? A melhor situação, principalmente nos Covid leve, paciente com Covid leve, é deixá-lo em casa, em isolamento em casa, tá? É só nesse sentido de tomar muito cuidado para não querer antecipar o parto quando ainda não requer esse tipo de situação, tá? Você consegue ver o chat aí, Ana? Eu abri aqui o chat, a pergunta é para a Patrícia, né, a primeira. Ela falou que veio de um hospital de Joaçaba, e aí estão perguntando para falar, para você falar qual é o nome do hospital, para poderem acertar a regulação. Hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Tá, então está respondido aí.
Aí perguntaram que receberam a nota técnica do Estado sobre a realização de PCR em gestante assintomática entre 37 e 38 semanas, e você pode realizar o teste de antígeno, né? Eu posso falar um pouquinho? Na verdade, assim, o teste de antígeno, eu acho que você até pode fazer o teste de antígeno, só lembrar que ele não está validado por uma série de órgãos aí para ser um teste de referência, mas ele parece ter um desempenho bom. O problema é que os vários kits que tem de teste de antígeno, eles têm sensibilidade variável. Então, quando você vai para um laboratório grande, você vai para não tem nenhum problema em falar, vai para um Fleury ou vai pegar um laboratório grande como o DAS, eles têm um controle se aquele kit é sensível, se não é sensível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E lembrando que a sensibilidade, tanto do teste de antígeno e do PCR, foi testada no 3º e o 7º dia, que é o pico. A sensibilidade para pacientes assintomáticas, ela com certeza é muito menor. E a realização do PCR pré-parto, ela tem o seguinte princípio, que a gente sabe que a paciente que é submetida a uma cesárea, por exemplo, um procedimento cirúrgico, com PCR positivo, ela aumenta a mortalidade dessa gestante. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse é o princípio de fazer o PCR principal. E o segundo seria proteger a equipe médica. A gente não pode ficar sem a equipe médica, não pode ficar contaminando todo mundo. Então, seria os dois princípios de fazer o PCR. E também outras pacientes, claro, porque nas maternidades, no Hospital São Paulo, por exemplo, a gente só tem uma suíte lá para paciente que está com Covid. A gente não consegue isolar pacientes que são normais. É um alojamento conjunto, né? A doutora Vera quer comentar alguma coisa? Não, concordo com tudo que você falou. Acho que em relação aos testes, né, a recomendação que a gente tem feito no Ministério é que, dentro da possibilidade, né, o Ministério ofereceu os testes aí, mas a gente sabe que existe vários estados que não estão com os testes de gestantes na mão, mas a nossa recomendação é que teste toda gestante que internar, né? Nos casos das pacientes, vamos supor, de cesárea marcada, agendada, que procure fazer o teste uns 3 dias antes da cesárea agendada. Por exemplo, as pacientes com terceira cesárea, que vai fazer a cesárea eletiva, se possível, faça o teste antes, uns 3 dias antes, para a hora que ela internar para resolver a gestação, você tem o teste, já o resultado do teste, né? Não sei se em Santa Catarina, qual é a frequência, quanto demora o teste para ter o resultado do teste, né? Muito variável, nosso Brasil é muito grande, né? Então, cada lugar tem a sua especificidade, né? Tem uma outra pergunta, professora? Acho que sim. Então, aqui, ó, está perguntando sobre vacinação adolescente, 14 aos 24 anos de gestação, 14 a 24 semanas, 14 anos, 24 semanas de gestação, a avó morreu de Covid e a avó está internado e família e primos e tios contaminados. Ela não teve sintoma, só que vacina é para acima de 18 anos. Qual é a orientação? Então, ela está gestante com 14 anos, 24 semanas, e aí está perguntando sobre a orientação de vacinação. Quer comentar, doutora Vera? Pode ir. Ó, em relação à nossa recomendação de gestante, a gente está soltando uma nota técnica aí, um documento que deve estar para sair, de orientar para o Ministério que a gestante entre como grupo prioritário já, ser vacinada já, porque os casos estão piorando muito, a gente tem essa nova variante aí, parece que ela é mais agressiva ainda, né, tanto, então, o Alan acabou de mostrar o grau de letalidade, e está cometendo muito as gestantes e puérperas, está matando muito dessas mulheres. Então, a nossa recomendação, dentro do possível, aí a gente vai batalhar para que o Ministério compre essa ideia, né, que
as gestantes devem ser vacinadas. Em relação a vacinar só acima dos 18 anos, vou ser bem sincero, eu não tenho conhecimento disso, né? Se elas, eu acho até que fala-se da vacinação acima dos 18 anos, porque antes, no começo da pandemia, se imaginava que essa doença pegava mais pessoas com mais idades, né? Mas não é isso que a gente está vendo, né? Agora, saiu recentemente aí na mídia que mais de 50%, assim, hoje os jovens, né, até 40 anos, quem está na UTI, né? São as pessoas que estão necessitando de muito cuidado. Assim, particularmente, eu não sei se você sabe responder isso, Ana, mas eu indicaria, se possível, a vacina para essa moça. Sim, eu também indicaria. Né, faria o teste dela, porque várias, assim, que a gente tem visto nos estudos, dos casos das gestantes que chegam na maternidade para ter o filho ou para internar por um problema clínico, em torno de 15% delas são assintomáticas. Então, você tem uma porcentagem elevada de paciente assintomático. Eu testaria essa paciente, né, para ver se ela é assintomática ou não. Se ela fosse um PCR negativo, eu daria vacina para ela. Concordo sempre. Né? E lembrando outra coisa importante é afastá-la, né, fazer um isolamento com essa moça. Acho que é muito legal falar que depois que a pessoa tem o Covid, é interessante que a vacinação aconteça 3 meses após. Então, se ela realmente teve o Covid, é interessante que ela aguarde 3 meses para tomar a vacinação. Outra coisa em relação à vacinação, acho que é o intervalo em relação à vacina da gripe, né? Se a paciente tomou a vacina da influenza, ela só pode tomar a vacina do Covid 14 dias depois. O inverso é absolutamente verdadeiro. Tomou a primeira dose da Coronavac, 14 dias a 21 agora, né? Que parece que 21 dias talvez seja a nova recomendação, porque parece que aumenta a imunidade, ainda não é oficial isso, mas parece que sim. Se ela aguardar 21 dias, toma a segunda dose da Coronavac. 14 dias depois pode tomar a vacina da influenza. Ao contrário, se ela tomou a de Oxford, toma a de Oxford, 14 dias depois ela tomaria a vacina da influenza. E aí ela espera 3 meses para poder tomar a vacina de Oxford, então a de Oxford acaba você podendo tomar no meio a vacina da influenza sem problema nenhum, tá? Acho que em relação à vacinação é isso. Acho que um outro comentário que eu queria fazer sobre vacinação seria sobre trombose. Trombose em relação à vacina de Oxford, que saiu um trabalho no New England dia 9, falando que aumenta a chance de trombose quando a gente tem quando toma a vacina de Oxford. Tomem cuidado com os dados, tomem cuidado com o sensacionalismo. Foram 11 casos em 22 milhões de doses da vacina de Oxford. 11 casos em 22 milhões. E a gente sabe que é claro que quando a gente vai olhar os conflitos de interesse dos autores, ele está lá não é à toa. Então, eu fui olhar o conflito de interesse dos autores. Pessoalmente, eu fui olhar. O primeiro autor, ele está desenvolvendo uma vacina. E o segundo e o quarto autores, eles receberam dinheiro da Pfizer. Então, eles estão envolvidos na pesquisa da Pfizer. Então, teoricamente, isso não poderia influenciar, mas é uma coisa que talvez tenha uma certa influência. E uma coisa que é importante vocês saberem, 11 milhões em 22 milhões em 11 casos, eu acho que é melhor, se você achar que isso é tão importante, sendo que 15% dos casos de Covid tem trombose, acho que é melhor ninguém dar anticoncepcional para nenhuma mulher, né, porque a taxa de trombose com anticoncepcional é muito mais elevada. Então, vamos tomar cuidado com os dados, a vacina é super eficaz, a de Oxford, e a gente precisa tomar cuidado com esse sensacionalismo às vezes, né? Tá bom? Aí, estão perguntando do antibiótico, qual antibiótico optar de acordo com a idade gestacional. O antibiótico é legal que tem um detalhe, que é para você dar Rocefin e azitromicina. Rocefin 2 gramas EV uma vez por dia, e a azitromicina 500 miligramas uma vez ao dia, EV ou oral. E tem uma razão também para a gente dar uma vez só, para reduzir a exposição da equipe.
Porque se você escolhe algum outro tipo de esquema, talvez você aumente a exposição de risco a quem vai administrar o antibiótico. Então, o antibiótico dado uma vez ao dia, ele é melhor. Então, Rocefin, 2 gramas, uma vez ao dia, e azitromicina, 500 miligramas, uma vez ao dia, qualquer trimestre, tá? Ó, agora, voltando uma coisa, né, Ala, que a gente esqueceu de falar. O corticoide, ele está indicado a partir do 7º dia de doença, tá? Antes disso, ele pode piorar o prognóstico dessa mulher. Por quê? Porque antes disso, a gente tem que pensar, ela está numa fase de replicação viral, até o 5º ao 7º dia, ela está nessa fase de replicação viral. Com o uso do corticoide, você piora, você acelera essa replicação. Então, quando ela tem que tomar o corticoide? A partir do 7º dia que ela entra na fase pulmonar da doença, tá? Então, isso eu acho que é importante a gente ressaltar, porque, às vezes, como a gente ouve muita essa história, o corticoide é benéfico? Sim, ele é super benéfico desde que ele é entrado na situação do grau moderado de doença, né, de moderado para grave, né? Então, o paciente com forma leve não tem que tomar antibiótico, não tem que tomar o corticoide, não tem que tomar heparina, ela tem que estar na casa dela, fazendo o isolamento domiciliar, tá? Agora, a partir do momento da fase pulmonar, essa paciente tem que estar internada, porque ela está moderada, ela tem que estar internada e sendo vista essa parte do antibiótico, corticoide e heparina, tá? Muito cuidado em dar heparina para paciente que está em casa, né? Existe toda uma propaganda em alguns aspectos que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acha que está sendo benéfico e a gente está prejudicando o caso. E eu queria só voltar, Ana, que perguntaram aí da parte dessa paciente que eu entendi, a Jane, que fez o questionamento sobre o acompanhante dessa paciente que testou assintomático, né? Se testar assintomático, vocês estão falando do caso da adolescente ou não? Eu não entendi se é o mesmo. Eu acho que é. Tá. Se é esse caso, Jane, eu não sei se você pode falar alguma coisa. Você está aí ainda? Só para a gente entender. Porque se for esse caso dessa menina adolescente que tem toda essa tragédia aí na casa, né, já ter perdido gente, se ela testou qualquer paciente assintomático, eu acho que o mais importante é assim, paciente assintomática, se ela está em casa, o isolamento domiciliar, ela tem que ser monitorada, de preferência diariamente, alguém da equipe ligue para ela e pergunte se ela continua assintomática ou se ela começou, no caso de apresentar dispneia, para procurar o serviço de saúde imediatamente, né? E, no caso, teoricamente, esse acompanhante também tem que ser testado, porque ele também pode ser assintomático, né? E, de repente, ele está aí disseminando o vírus sem saber, né? A recomendação, isso falo assim, da recomendação do que a gente estuda, né? Se tem um paciente assintomático em casa, ou um paciente COVID positivo, mesmo que está com sintomas leves, todos os comunicantes, quem tem contato com o paciente tem que ser testado, né? Para ser visto se ele tem a doença ou não, né? E o isolamento domiciliar dessas gestantes, tem que ser 10 dias de isolamento, desde que ela não tenha febre no 9º dia, 10º dia. Se ela tiver febre, esse isolamento se estende um pouco mais, né, até 14 dias.
para ela ser considerada, se até 10 dias ela ficou bem, né, não teve, continuou só sintomas leves, daí ela é considerada depois do 10º dia curada. Se ela teve alguma manifestação de febre no dia anterior, ela tem que ficar pelo menos 2 dias sem ter febre, para a gente considerar ela curada, certo? Mais alguma pergunta aí, Ana? Acho que não. Então, eu vou aproveitar aqui, que a gente ainda tem um tempinho, e vou aproveitar essa sua fala, que foi muito bacana, também para lembrar uma coisa, né? Eu não sei se todos conhecem a evolução da doença, mas essa doença ela tem uma evolução em fases, né? São 3 fases de evolução dessa doença. Então, a gente tem a fase de infecção precoce, que é a fase viral, e na qual a gente tem febre, tosse seca e uma linfopenia, tá? Isso depois que iniciam aqui os sintomas, né? Tem uma incubação de 2 a 14 dias, bem variável. Aí depois a gente tem uma fase pulmonar, que a paciente pode evoluir com dispneia, com hipóxia, tem alteração na tomografia, e esse é o caso da paciente, certo? E aí começa um estágio inflamatório, que aí a paciente não tem mais a viremia, e ela ou tem uma viremia baixa, e acaba tendo uma série de complicações em função da inflamação. E aí, por que eu estou querendo mostrar isso? Porque, na verdade, a P1, né, essa nova variante, ela está dando... parece que está jogando um pouquinho para a direita esse gráfico, né? Então, a gravidade está acontecendo lá pelo 10º dia, fase pulmonar, talvez 13º dia. Então, precisa tomar cuidado. E com a paciente que está com sintoma leve, isso foi o que a professora Vera falou, a gente tem que monitorar. Então, é muito importante que mesmo a gente cuidando de uma gestante com sintomas leves, a gente tenha alguma estruturação dentro do serviço que possa ligar para essa paciente, principalmente ali a partir do 4º dia e essencialmente a partir do 7º dia, e no mínimo até os 14 dias, para a gente verificar se ela não piorou do ponto de vista de sintomas clínicos, né? Isso é relativamente comum, eu acho que é bastante importante que a gente tenha essa noção e que faça esse monitoramento por telemedicina com essa paciente. Fundamental, porque nessas que a gente dá uma relaxada, a paciente está bem e tal, que a gente acaba perdendo, né? É o que a gente tem visto, principalmente aqui no interior de São Paulo, os 5 últimos casos que eu acompanhei, elas pioraram do 9º dia em diante, né? E elas tiveram muita coisa assim de não estar, às vezes, sendo monitorada e elas terem um retardo para procurar o hospital. Então, estava com Covid, estava no 7º dia, começou a ter falta de ar, mas ainda esperou mais uns 2, 3 dias para procurar o acesso hospitalar. Então, isso é uma falha do sistema, a gente pensar que não está sendo monitorado e, às vezes, muito facilmente a gente coloca a culpa na mulher, né? Porque demorou para procurar o serviço de saúde, né? Isso, assim, a recomendação é que o serviço de saúde, uma vez diagnosticado uma gestante, essa gestante tem que ser monitorada muito de perto. Tem que ser ligado, não é consulta exatamente, é ligar para perguntar, como estão os sintomas? Teve febre? Não teve febre? Teve falta de ar? Principalmente a falta de ar. É uma coisa, é o marcador aí da gravidade da doença, né, da evolução da doença. Então, não sei se ficou claro isso, né? Tem gente aqui que perguntou em relação, novamente, da vacina, né? Depois de uma paciente com Covid. Aqui na região, pelo menos eu tenho visto que, assim, eles estão recomendando, seja gestante ou nada a ver com gestante, qualquer paciente, principalmente que vai tomar a Coronavac, depois de 1 mês que eles estão fazendo a vacina, tá, Alan? Não sei se você confundiu ou se você tem outra... Não, o pessoal, a gente conversou com o pessoal da Infecto, eles falaram em 3 meses, por causa da possível reação inflamatória, mas é uma coisa muito discutível mesmo.
Eu acho que, porque como não tenho conhecimento sobre isso, cada Cada lugar vai setor falar um de tecnologia vai falar uma coisa. O que eu tenho visto aqui no interior de São Paulo, principalmente com a Coronavac, eles estão fazendo a primeira dose da vacina, depois de um mês da doença, né? Tem que ter pelo menos um mês, tá? Mas, assim, eu acho que isso depende de cada lugar, eu acho que isso eu não sei, eu tenho um pouco de medo de a gente falar uma coisa e não ter essa certeza desse coisa. O importante é que, assim, pelo menos um mês que vai poder ser vacinado, né? Esse é o mínimo, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Vamos ver. Podem perguntar, gente. Eu Achei acho que interessante que a Camila aqui falando que precisa discutir com o LACEN e ver se tem teste suficiente para todas as gestantes. Eu falaria, assim, de carteirinha, porque o Alan está até dando risada, porque eu já tive altas discussões no grupo de perguntar para o Ministério cadê os testes do Ministério, né? E porque isso para nós, assim, quando é hospital escola, a maioria dos hospitais e escolas tem o teste, estão testando as gestantes a hora que elas chegam, tá? Eu trabalho em dois hospitais, eu trabalho no Hospital Escola e sou diretora técnica de uma outra maternidade no município de Bauru, tá? Que são 100 quilômetros aqui de Botucatu. Eu não tenho teste, vou ser bem sincera, estou tendo a maior briga para que esses testes cheguem nas origens, entendeu? Eu acho que, assim, é extremamente importante que a gente tenha essa compra de briga aí, no bom sentido, para que as pacientes todas sejam testadas assim que chega na maternidade, seja para um parto ou para o tratamento clínico. E às vezes a pessoa pensa assim, mas para que esse teste, né? Ela já vai ter o nenê, né? Para qual é a finalidade? Vai demorar 48 horas, 72 horas para ter o resultado. Mas ele é extremamente importante para proteção de equipe, proteção da paciente, proteção das outras pacientes, proteção do bebê e até evolução, porque, por exemplo, se a paciente testa positivo e ela está assintomática, essa paciente, a hora que ela sair da maternidade, ela tem que ser monitorada. Ela tem que ser vista como um COVID leve e ter que ser monitorada, porque ela pode piorar. Né? Então, assim, é extremamente importante, eu defendo com unhas e dentes que toda maternidade, todo hospital tenha a possibilidade de testar as pacientes. Acho que isso vai ser extremamente importante. Daí perguntaram, Alan, aqui, qual é o prazo que a gente vai ter, né, a previsão da vacina, né, para as gestantes. Não consigo te responder isso, Adriana. Também é uma pergunta que eu estou fazendo diretamente. E a gente está cobrando, na verdade, né, professora Vera? Eu acho assim, que a gente tem que continuar, nós que estamos fazendo parte desse grupo, temos que cobrar, vocês têm que cobrar, todo mundo tem que cobrar. A grande dificuldade é porque não tem teste, não tem vacina para todo mundo, mas eu acho que é uma bandeira que a gente tem que assumir, né, em todos os nossos órgãos aí, que a gente possa estar atuando, para que chegue teste, chegue vacina para as gestantes como prioritário, entendeu? Porque senão a gente vai perder as mulheres. Perguntaram aqui se continua sendo em 2 doses, sim, continua sendo em 2 doses, qualquer uma das 2 vacinas, só essa questão do intervalo da Coronavac, que eu tenho certeza que vai começar a ser discutido, se não vai passar de 14 dias para a segunda dose para 21, porque saiu um estudo agora, que eu não li, sinceramente não tive tempo de ler, porque eu não vi se saiu realmente em alguma revista, ou se foi só uma divulgação de mídia, que com 21 dias a eficácia da Coronavac pulou para mais de diferença da primeira para a segunda, a eficácia pulou para 60%, ou uma coisa um pouquinho acima disso. Então,
provavelmente vai mudar, mas são 2 doses, sim, né? E eu queria reforçar isso que a professora Vera falou em relação que é o nosso, que a gente tem que cobrar, né? A gente, como vocês, nós estamos na linha de frente, estamos sofrendo junto, a gente está vendo as grávidas morrerem, a gente sabe que a única solução para elas é tomar vacina. Então, a gente está cobrando do jeito que a gente pode, vocês têm que cobrar. A gente está junto, no mesmo barco. A gente está no mesmo barco que vocês, atendendo as pacientes na linha de frente e está tendo as mesmas dificuldades, exatamente as mesmas, tá bom? Então, não se aflijam. A gente, como vocês, é médico de linha de frente, tá bom? E a outra recomendação que a gente vai soltar aí, mas vocês já podem ir divulgando nesse sentido, é orientar as mulheres grávidas que essa variante mata mais e que elas têm que fazer isolamento, elas têm que ficar dentro de casa ou, assim, evitar ao máximo o contato. Não é para fazer festinha de sexo do bebê, né, de divulgação do sexo, como a gente vê muito, não é para se reunir almoço de família, não é para fazer isso, porque a gente está vendo que as maternidades estão recebendo gestantes e elas estão ficando graves. E a outra coisa que elas, agora, nessa variante, isso a gente não tem evidências ainda, mas o que está mostrando para a gente é que elas estão ficando graves com idades gestacionais muito precoces. Antigamente, né, no começo da pandemia, a gente sabia que a maioria das grávidas que pioravam era no final do 3º trimestre ou no puerpério. E hoje a gente já está vendo grávidas com 22 semanas, 24 semanas. Outro dia eu tive uma grávida com 18 semanas, que ficou internada pelo menos 10 dias, com grau moderado, não chegou à forma grave, não precisou entubar, mas precisou de máscara de oxigênio de 6 litros, 10 litros, e tinha 18 semanas. Então, assim, essa conversa a gente tem que ter com as mulheres. Falar assim, mata mais essa variante e mata mais grávida. Sei, mais alguma pergunta? Ela vai colocar. Está desligado o microfone, ó. Ó, só para reforçar o que a professora Vera falou em relação aos trimestres, olha que interessante, né? Em 2020, a gente tinha aqui 30% de óbitos acontecendo no segundo trimestre, 7% no primeiro, e a gente está vendo sim uma tendência de crescimento no segundo trimestre, tá? Então, realmente parece que a P1 pega mais aí precoce e de maneira muito mais grave, né? Então, mais uma vez, importante que a gente tenha atenção que a P1 é muito mais agressiva mesmo do que a cepa inicial, né? Jane, eu fico muito feliz de saber que Santa Catarina está tendo disponibilidade de exame. Acho que vocês são privilegiados, digamos assim. Estão perguntando em relação à questão trabalhista, né, professora Vera, em relação a gestantes que não foram afastadas pelo médico e que, porque a legislação municipal não contempla gestantes como grupo de risco. Mas eu acho que existe uma nota do governo federal, se eu não me engano, não existe, professora Vera, dizendo isso, que a espera é maior. Eu acho que, assim, eu acho que existe a nota até, eu acho, não tenho certeza, porque eu sei que no estado de São Paulo, com certeza, nós temos uma nota técnica do governo do estado, falando que grávida, ela tem que estar ou em home office, ou desvio da função de não ter contato com o público, tudo isso, né? A Annelise falou que tem uma recomendação do Ministério Público orientando o afastamento de gestantes, que se o empregador se negar a afastar é para denunciar para o MP. Né? Olha só. Gestante sem Covid, é gestante só. Isso, gestante. A do Covid, ela entra como esquema de tratamento, de isolamento domiciliar, na forma leve ou na forma moderada e grave, internação, tratamento. Mas existe a recomendação
E, assim, eu acho que agora a gente tem que vestir essa camisa mesmo, assim. Eu já achava no início da pandemia, mas agora mais ainda. Gestante tem que se afastar, ou tem que estar em home office, ou tem que estar em situações de menos risco. Sei que é difícil, às vezes, a gente falar isso, parece, é muito cômodo, né, quando a gente tem o nosso salário garantido, tal, tem todo esse discurso, né, mas é assim, é, tem que se pensar. Outra coisa que a gente conversou com o Ministério é que as gestantes, elas também entram com a possibilidade de pedir o auxílio, desde que ela seja com carteira assinada, ela pode sim pedir o auxílio aí do governo para receber os auxílios emergencial aí do Covid. Né? Eu acho que faz parte da nossa posição, né, todos nós aqui como profissionais de saúde, fazer essa orientação para gestante. Mata mais, essa variante está matando as gestantes, e elas precisam se isolar. Nesse momento, elas precisam parar de fazer festinha e parar de fazer encontros, né, principalmente de domingo, de Páscoa. Não é hora. A hora é Concordo com a professora Vera. Eu acho que essa é a nossa hora, né, professora Vera? A gente é profissional de saúde, eu já vi que tem fisioterapeuta, deve ter enfermeira junto aqui com a gente. Poxa, a gente fez medicina, enfermagem, fisioterapia para isso. A gente fez para ajudar as pessoas, né? Então tá na nossa hora de vestir a camisa mesmo e ajudar as pacientes. Tanto que, assim, tem pessoas que questionaram, a gente, poxa, mas vocês vão ser corajosos de recomendar vacina para todas as gestantes? Sim, vamos colocar nosso nome lá, sim. Está na hora da gente fazer isso, né? Da gente assumir riscos pelas gestantes, né? Porque se elas não vacinarem, elas vão morrer. E, assim, a gente, de fato, tem todas as evidências a favor de que a vacina seja extremamente benéfica, sem efeitos colaterais para gestantes. Então, de fato, a gente de fato tem que ajudar essas gestantes. E a gente tendo uma letalidade de quase 10% das gestantes que internam é uma coisa muito significativa, né? Morrer 1 em 10 que interna é muita coisa. Tá bom? Eu concordo, viu, Annelise? Eu acho que é bom senso, sim, mas às vezes a gente não pode contar com o bom senso de todo mundo, né? Porque existe muita, digamos assim, algumas propagandas contra, né? A gente luta com muita, também a coisa da mídia em algumas situações, e acho que assim, é bom senso e juntar forças. Acho que é o momento de unir forças. Nós estamos lá fazendo esse trabalho nosso, mas a gente também é linha de frente, nós também trabalhamos atendendo a gestante, então eu acho que nesse momento é mais juntar forças mesmo, né? Eu acho que é um risco muito grande a gestante continuar trabalhando, principalmente em alguns lugares, né, algumas profissões que elas estão muito expostas, né, a essa situação. Então, acho que, assim, a gente sempre tem que juntar força, trabalhar em cima disso. Está grave mesmo, está muito grave, não é? A gente não quer ficar fazendo apologia, né, da tragédia, mas é uma tragédia. E a morte materna é uma tragédia. E a gente está vendo aí que está aumentando. Então, acho que, assim, é um momento de juntar forças, né, e falar, né, eu falo assim, aqui que eu falo para minha funcionária de trabalho, para ela passar para as colegas, passar para, assim, o telefone sem fio. Não é hora de ficar facilitando para que essas grávidas tenham a doença, né, que pegue a doença, porque é uma coisa que a gente não sabe o que vai virar, né, assim, pode evoluir ser só uma gripezinha, mas pode ser uma insuficiência respiratória levando a óbito, né. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Acho que não tem mais pergunta, né? Se alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. A Patrícia,
você quer falar alguma coisa? Pode aproveitar, gente. Nós estamos em casa. Não, só agradecer a oportunidade de a gente poder discutir, né, esse e outros casos que foram surgindo. E obrigada mesmo, foi uma boa experiência. Parabéns pela apresentação, Patrícia, parabéns pelo atendimento, né? Eu vou colocar também meu e-mail. Lembrar vocês que essa atividade com o Ministério está acontecendo todo dia, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 da tarde. Sempre vai ter 2 pessoas da nossa equipe para discutir casos. Então, geralmente a gente está dividindo por região, né? Para apresentar sempre, mas está sempre disponível para vocês entrarem e questionar, fazerem questionamentos, né? Nós estamos aqui, estamos no mesmo barco, né? Mesmo barco. Então, Na mesma maré, com barcos diferentes, né? Falaram outro dia aí, e a maré tá brava, né? Então, legal. Né? Queria agradecer vocês também, né? Agradecer a presença de vocês aí no chat, agradecer mesmo, que é uma alegria para a gente essa oportunidade de falar com o Brasil inteiro, né? Para a gente é um prazer poder ajudar todo mundo, transmitir um pouco do que a gente sabe e dizer que a gente está dividindo. Toda vez que a gente fala com vocês, a gente também aprende, né, professora Vera? Então, é muito bom mesmo. Qualquer coisa, meu e-mail ficou lá, é só falar, tá bom? Só mandar mensagem que a gente já responde, tá bom? Certo, gente? Então, tchau, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigada pela atenção.